Legal, nessa aula então a gente vai fazer o nosso segundo card inclui o nosso botão. E o nosso botão a gente vai colocar no nosso card footer. A gente vai criar mais uma div, essa div vai ficar agora embaixo do nosso card body, tá? E a gente vai colocar o nosso card footer com o botão. Então vamos fazer isso e se der tempo, se a aula não ficar muito longa, a gente finaliza o nosso terceiro card também e eu acho que vai dar tempo sim. Mas vamos lá, vamos aqui no nosso index então, tá? Logo abaixo aqui do nosso card body, eu vou criar uma div, class, card footer. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou colocando o botão dentro do meu card body? É uma convenção. A maioria dos elementos do tipo card, eles têm essa estrutura. Eu poderia, por exemplo, não fiz isso aqui, mas eu poderia também ter criado uma div class card heading ou header, tanto faz, tá? Ou head, enfim, fica a seu critério a nomenclatura aí. E eu poderia ter colocado o nosso título aqui, tá? No nosso card head. Na verdade, pensando agora sobre isso, talvez eu mantenha assim. Bom, vou deixar do jeito que estava, tá? Não vou complicar as coisas, mas só explicando para você que é possível estruturar o seu card dessa maneira, tá? Mas vamos manter só o nosso card footer por enquanto, tá? Beleza, dentro do nosso card footer, a gente tem um botão, certo? Esse botão aqui. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente tem que colocar o nosso card footer, as propriedades básicas dele, né? Então, do mesmo jeito que a gente fez com o card body aqui, ó, eu vou copiar o card body e vou fazer o meu card footer. Aqui eu vou tirar esse margin porque eu ainda não sei o tanto que a gente vai precisar. Então eu vou deixar só assim, 100% de largura e display table, beleza? Vou atualizar e não vai acontecer nada porque ele está vazio. Agora vamos incluir o nosso botão. O nosso botão é o seguinte, no HTML existe uma tag específica chamada button, tá? E existe a tag também de link que se chama A, tá? Ambas funcionam da mesma maneira. Vamos abrir aqui o W3 Schools só para mostrar para você. W3 Schools button. Só para mostrar a diferença, tá? E vou abrir o W3 Schools. Schools A. Deu uma travadinha aqui, não sei porquê. Legal, foi. Beleza, olha só. A nossa tag button, ela é a mais indicada para botões. Isso não tem discussão, tá? O que acontece? O nosso navegador ele vai entender mais facilmente que aquele elemento visual que está ali é um botão. E ele é interessante para a questão de acessibilidade também, para pessoas com deficiência visual, por exemplo. O softwarezinho que faz a navegação para pessoas individuais no navegador aqui e tal, ele também vai localizar mais facilmente onde é um botão. Só que a tag de link, basicamente ela tem a mesma funcionalidade, as mesmas coisas da nossa tag de botão. Mas olha só qual que é a diferença. Eu vou mostrar aqui para você agora. Eu vou escrever assim, ó, meu botão aqui. E vou escrever mesma coisa aqui, meu botão. Vou salvar. Vou aqui no nosso navegador agora. Vou atualizar. Não ficou um embaixo do outro. Deixa eu fazer isso acontecer aqui. Como que eu vou fazer aqui? Vou colocar cada um dentro de um parágrafo, tá? Não precisa fazer isso aqui agora. Eu estou só querendo demonstrar para você o que está rolando aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl X aqui, parágrafo e cola. Vou atualizar. Legal. Olha só, quando eu uso uma tag de botão, deixa eu aumentar aqui. Quando eu uso uma tag de botão, o nosso próprio navegador aqui, ó, tá vendo? É o nosso button aqui. Ele compreende e já adiciona essa formatação aqui, tá? Quando eu uso uma tag de A, né, de link e tal, aí o nosso navegador ele entende que é só um texto comum, tá? Para nossa tag de A ser um botão,
e levar a gente para algum lugar, ela precisa de um href, tá? Quando eu coloco o href, por exemplo, e vamos supor que daqui eu iria, sei lá, para http://codedesigners.cc, tá? Suponhamos que aqui eu iria então para esse site. Aí sim a nossa tag de A, ela vira um botão clicável. Tá vendo que o ícone até muda da mãozinha e tal. E aí se eu clicar, ela abre o endereço, beleza? Nossa tag de botão funciona mais ou menos a mesma coisa, só que se eu descer aqui na lista de atributos, tá? Ela não tem um href, tá? Se você olhar, ó, tem autofocus, form target, name, type e value, tá? E aí, no nosso botão, fica mais difícil, digamos assim, do ponto de vista de código, para a gente fazer ele ir para uma página diferente, para um link diferente. Então, no final das contas, teria como a gente fazer isso com JavaScript, né? Que é o jeito, digamos assim, mais utilizado, né? Quando você quer fazer. Tem também o form action, tá? Que aí tá falando aqui, ó, especifica onde enviar os dados, tá? Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque isso envolve conversar com o servidor e aí o servidor retornaria o link ou alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas o que a gente precisa saber nesse exato momento agora é que para navegar entre links, se eu quero criar um botão que vai para uma página diferente, nesse momento é mais fácil a gente trabalhar com a tag de A, tá? Se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui com o nosso button, né? Quisesse que ele abrisse um link, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada porque a gente precisa usar JavaScript. Por isso que eu estou falando que nesse primeiro momento a gente vai usar a tag A para fazer esse botão. Mas só para mostrar para você como funcionaria isso, um jeito de fazer isso seria colocar o atributo onClick aqui, tá? E aí eu faria assim, ó, window.open, por exemplo, tá? E aí eu colocaria aqui então, deixa eu ver se precisa de aspas simples, não me lembro de cabeça, http://codedesigners.cc. Deixa eu salvar aqui. O Prettier quebrou a linha aqui, mas não tem problema, tá? E aí então, deixa eu atualizar a página. E agora se eu clicar, sim, ele abre. Opa, eu coloquei CSS, CC. Tá? Vou salvar aqui. Então assim, para a gente fazer um button funcionar do mesmo jeito que uma tag de A, que é uma tag de link, tá? A gente teria que fazer todo esse rolê aqui de colocar window, open, usar JavaScript, tá? Isso aqui é JavaScript. E nesse momento a gente não vai fazer isso, tá? Mas poderia ser assim. Mas a gente não entrou ainda em JavaScript, então a gente vai usar a tag de A mesmo, tá? Deixa eu fechar aqui, voltar aqui. Beleza, a gente vai usar o A com o atributo href, beleza?